fazer a pergunta de Vitória, a pergunta de Patrícia, esses aqui que eu estou falando do YouTube, daqui a pouco deve ter mais do Instagram. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre cordão umbilical. Veja bem, vou botar fogo aqui no parquinho. Não se preocupem, não. Quem está falando sou eu, não é nenhuma das duas. Mas eu já ouvi falar, e não foi através de Mel, foi antes de conhecer Mel, que obstetra ter dito assim: o neném tá com cordão enrolado no pescoço, vai ter que ser cesárea, senão o cordão vai estrangular o neném. Verdade ou mito? Mito. Peraí, como é? Mito. A gente tem bebê... Então o cordão não engarguela o... Cordão não é uma indicação de cesárea. E nem gargala o bebê. Nem gargalo. Tem cordão Meu que... Deus. Tem neném que a gente vê nascer com cordãozinho dado nó, que a gente chama de nó verdadeiro. Ou com 2, 3 voltas de cordão no pescoço. Sem estar enforcado. Sem estar enforcado. Porque é molinho aquilo, pá. O cordão é feito de uma substância gelatinosa que protege os 3 vasos que passam por dentro, né? Então, são 3 vasos arrodeados por uma substância gelatinosa que é própria para ser comprimida e proteger os vasos. Tá? Então, teoricamente, o cordão, anatomicamente, já é feito para ser comprimido, certo? Claro que existem algumas condições, algumas situações em que o cordão acaba contribuindo para alguma alteração de frequência cardíaca no parto, mas não é exatamente porque está enforcando o bebê. Até porque... Mas porque está, talvez, curto, segurando o bebê um pouco, o bebê está fazendo esforço para ir, mas tem o cordão puxando. Então, isso, em um dado momento, e para alguns bebês, em alguns cenários específicos, possa ser que aquilo acabe sendo... em algum momento um complicador ou até uma indicação de uma cesariana. Mas de antemão, cá de antes, porque tem uma circular... Até porque o bebê, dentro da barriga, ele não respira. Então, não existe estrangulamento por falta de ar. A gente não interrompe passagem de ar por conta do cordão. Porque nesse momento ele não respira ainda Óbvio, usa o pulmão. Óbvio. Minha gente, vocês que estão nos assistindo, como eu disse, essa história eu soube antes de conhecer Mel. E... eu soube que a pessoa, inclusive, descobriu que a pessoa que estava fazendo o pré-natal, que ia ser a pessoa que faria o parto, colocou uma foto não sei se assim chama, do ultrassom, do neném com o cordão, mas aquele não era o neném da pessoa. Então, olha que loucura, tipo assim, ó. Eu que não vou ficar esperando esse parto acontecer, eu quero ir lá, dar uma abridinha assim na barriga, tirar o neném, resolver o negócio em 1 hora, 1h30 e me picar para casa. Então, eu acho que só de desmistificar essa história do cordão aqui, isso daí já é uma informação valiosíssima que você deve carregar com você, seja você grávida ou sabe alguém que está grávida. Se o médico chegar e dizer assim, o cordão está enrolado, vamos ter que interromper essa gravidez, é cesárea. Mito. Pronto, isso aqui já é importantíssimo. Eu acho assim, complementando isso, eu acho que toda paciente tem o direito de questionar qualquer tipo de indicação, porque o médico está ali detentor da informação justamente para explicar o porquê de cada coisa que foi indicada. Então, acho que a primeira coisa é essa. Então, o médico, na sua posição de detentor da informação, ele precisa prestar aquela informação o mais claro possível para aquela paciente. E eu acho muito triste acontecimentos como esse que você relatou agora, porque o médico está ali para justamente proteger aquela paciente, proteger aquele neném. E colocar a sua opinião, sua vontade própria, sua vontade pessoal, os seus medos pessoais diante de uma vida de outra pessoa que procurou e confiou a ela o melhor trato, a melhor opção, a melhor conduta, isso é muito triste no que você pensa também em relação a essa questão eu vou colocar assim como ética mesmo, mas porque você traz consequências para aquela pessoa. É uma paciente que vai passar por uma cirurgia que não precisava passar e que por conta dessa cirurgia pode ter consequências cirúrgicas disso. Então, assim, eu acho que é algo que se estende, é uma discussão que se estende muito mais, não só por conta de uma via de parto que não foi normal e foi cirúrgica, mas por outras questões muito maiores. Perfeito. Porque eu acho que a figura do médico é historicamente associada a uma figura de respeito, de confiança, né? Então, e a gente precisa manter isso, né? A gente precisa conseguir manter isso, porque isso vem muitas vezes se perdendo por situações como as que você exemplificou. A gente tem que continuar manter o nosso papel de posição de segurança para o paciente, de conforto, de detentor do saber, porque não tem muito para onde correr. Mas isso precisa ser claro e dividido. Então, se a gente detém a informação e se a gente não tem dúvida da informação e a informação é clara, a gente vai responder todas as questões que ela trouxer.
né? E aí, assim, mas assim, você entrou também num quesito que perpassa pela ética, né? Que é mais complicado ainda. E como esse exemplo que você deu, outros tantos, né? Pois é um caso extremo, assim, eu quero acreditar, né? Mas eu fiquei depois me perguntando, quando eu soube disso, para quantas mães ele mostrou a mesma imagem? Porque não tem um DNA ali do neném, aquele neném, ele mudou o nome, é fulano. Aí, aquela imagem do neném com o cordão, para quantas mães tem o neném ele com mostrou? pouco líquido, aí tem o neném com muito líquido, e assim vai, né? Vai se fazendo... E o confuso é porque a gente, ao mesmo tempo, o médico não pode perder esse lugar de confiança. Não tem como. Essas relações que a gente constrói em consultório, a gente responde dúvida, mas a gente precisa responder uma relação de confiança, porque na hora de uma cesárea de urgência, que eu disser, eu vou lhe operar agora e não vou explicar, e não vou dar tempo, e vou levar na sala e vou operar e só vou conversar depois, ela precisa estar confiando. Porque naquela hora eu não tenho tempo de negociar isso com ela. Perfeito. Então, esse vínculo precisa ser construído, e esse lugar precisa ser sustentado de alguma maneira. Não porque eu sou dona do seu parto, que não é isso, mas porque, em algum momento, talvez eu decida por ele. Sim. E essa relação de confiança e essa tranquilidade e certeza de que está indo pelo caminho certo, a despeito de não ser o caminho desejado, precisa estar ali. É muito difícil trabalhar. Eu não conseguiria trabalhar sem essa relação de troca, né? De confiança mútua.